Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 15 de fevereiro, quinta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 9, versículos do 22 ao 25. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína. Meus irmãos, hoje neste Evangelho, numa meditação feita à luz do carisma, nós gostaríamos de destacar dois seguintes pontos de meditação. O primeiro ponto de meditação que nós queremos aqui colocar é como Jesus ele é cuidadoso, ele é amoroso em preparar os seus discípulos para o que ele iria passar, para o que ele iria viver, para que isso não fosse sinal de escândalo, de contradição, aqueles que estavam todos os dias com ele, mas fosse sinal de uma fé amadurecida no seguimento do Evangelho, no seguimento dos ensinamentos que o próprio Cristo tinha gerado, tinha semeado em seus corações. Colocar essa meditação pode nos fazer pensar que os discípulos fracassaram, porque nós sabemos que ali quem esteve até o fim, de fato, não foram todos. Mas olha que bonito ver que esta palavra, tendo sido anunciada há 2000 anos atrás e tendo se tornado palavra de salvação para mim e para você, diante dos próprios acontecimentos que aqueles discípulos viveram, nós somos convidados a relembrar que depois da cruz, houve a ressurreição, houve a descida do Espírito Santo sobre eles, e eles ali, com todo o amadurecimento na fé, conseguiram fazer valer essas palavras de Jesus. É como se o Senhor tivesse anunciado para gerar ali a conversão, e aquela conversão não chegou no primeiro momento. No segundo momento, no momento em que aconteceu a paixão, essa conversão também não ainda colocou no coração deles, pela abertura que faltava a cada um, a aceitação do que Jesus tinha colocado. Mas em um terceiro momento, quando nós vemos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos, todos aqueles que estavam reunidos assiduamente pela oração assídua, pela partilha do pão, de fato conseguiu-se colocar no coração deles como a vida de Jesus iria passar por tudo aquilo, para
gerar o processo de salvação que eles precisaram, que eu e você hoje, depois de 2000 anos, precisamos. E como isso pode ser atualizado, então, para a nossa vida, 2000 anos depois? Que o Senhor também continua anunciando na minha vida, na sua vida, momentos em que nós precisamos escutá-lo e converter o nosso coração. Momentos em que nós precisamos de uma aceitação daquilo que é um ato de fé. Os atos de fé na nossa caminhada são situações e momentos que não dá para explicar pela razão por que passamos. Que não dá para encontrar muitas vezes os motivos pelos quais passamos certo sofrimento unidos a Cristo. Mas pela fé, nós conseguimos nos render, nós conseguimos fazer um processo de aceitação, uma aceitação livre, uma aceitação sem reservas. E aí começam os frutos no meu coração, no seu coração. Aqueles apóstolos e discípulos cheios de parresia, cheios do Espírito Santo, no amor que se deram justamente porque viram, porque presenciaram, outros porque escutaram o que Jesus passou, eles tomaram para si essa responsabilidade de viver como Cristo. Que, à luz dessa primeira meditação, nós também façamos esse exercício. O Senhor anuncia na nossa caminhada, na nossa vida, momentos em que nós precisamos ter atos de fé. Nos abandonar nas mãos de Deus, nos desapegando das explicações humanas, das nossas razões particulares, para aderir àquilo que é anúncio de salvação na nossa caminhada. E aqui nós entramos exatamente no segundo ponto de meditação, porque na segunda parte desse evangelho, o Senhor, ele dá de fato uma condição. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer viver como eu vivo, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Depois ele termina e conclui com uma reflexão: pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vir a perder a própria vida? Que o Senhor coloca de forma muito clara, eu e você que vamos nos apaixonando por Ele, eu e você que vamos conhecendo os sentimentos dEle, os pensamentos dEle, conhecendo toda a bondade, toda a mansidão, toda a humildade, toda a benevolência, toda a coragem que sai do coração de Jesus, querendo viver como Ele vive, precisamos também assumir uma vida com sacrifícios que nos traz a perfeita alegria. Nos traz a alegria da alma que vai transparecendo no nosso semblante, nas nossas atitudes coerentes, responsáveis, na nossa disposição de dar a vida, de doar a vida, dando-se a si mesmo nesses pequenos sacrifícios. O Senhor aqui quer nos ensinar, quer nos formar que o caminho, o segmento do Evangelho, o segmento de amor a Cristo precisa ser traduzido em atos concretos. Vejamos como isso tem a ver com o nosso carisma quando nós anunciamos o nosso amor a Jesus abandonado, encarnado nos mais pobres, a nossa missão de amar, socorrer e evangelizar os pobres. Nós nos comprometemos porque precisamos despertar no nosso coração um combate à indiferença, um combate ao egoísmo e sermos forjados por Cristo, ainda que isso possa nos fazer abraçar sacrifícios, cruzes, situações particulares no caminho, de uma dedicação total. Quando vemos a vida de uma Santa Dulce dos pobres, de uma Santa Teresa de Calcutá, nós vemos uma vida cheia de sacrifícios. Mas vemos duas mulheres repletas de alegria, que viveu, cada uma delas, a sua missão pessoal, a sua vocação particular. E nós também, trazendo para a nossa vida, nossa missão pessoal, nosso ministério, o nosso estado de vida, também podemos proclamar que essa vida preenchida de sacrifícios nos dá muita alegria. Que esses sacrifícios vão santificando
a nossa vida, porque vai convertendo, vai configurando o nosso coração ao coração de Cristo. E aí, mesmo com sacrifícios, nós vamos sentindo o sabor de uma vida que vai sendo uma vida doada, despojada, mas que está ganhando a vida eterna, que está perdendo um pouco de si para deixar Cristo ser vivo no nosso coração, no nosso semblante, no nosso olhar. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, possa nos conduzir nesses 2 pontos de meditação a uma decisão radical de amor a Cristo, de amor à vivência do Evangelho, para anunciá-lo com as nossas vidas. Portanto, Mãezinha, nos acolha no seu colo materno, nos conduza até o fim nesses santos propósitos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.